Olá, alunos, bom dia, boa tarde, professor Everaldo na área. Estamos de volta, né? Depois aí de 15 dias de recesso, a gente volta com nossas aulas remotas, nossas aulas online, através do canal EducaPE no YouTube e através do Facebook e da televisão nas cidades que pegam, né? Nossa primeira aula de ontem foi sobre semelhança de triângulos. Certo? E vale lembrar que o assunto abordado não é só sobre triângulo, viu? Serve para qualquer figura geométrica. Então eu posso analisar duas figuras e saber se ambas são semelhantes ou não. No caso específico dos triângulos, né, para dois triângulos serão semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. Resumindo, os três ângulos têm que ter a mesma medida. E além dos ângulos, os lados correspondentes têm que serem proporcionais. O lado direito do triângulo tem que ser proporcional ao lado direito do outro triângulo. Para a gente ajustar um símbolo, a gente usa o tio para dizer que o triângulo A com o triângulo B são semelhantes. Então, quando eu digo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, eu uso esse tio aí para simbolizar. Vamos aqui a nossa aula mais detalhadamente, né, para explicar com mais cuidado e com mais calma. Vamos lá? Pronto, alunos. Já que a gente já sabe agora quais são as duas condições para os triângulos serem semelhantes, né? Então, o triângulo maior aqui, ó, esse ângulo é um risco. No menor, um risco. No maior, esse ângulo é dois riscos. Esse ângulo aqui também é dois riscos. Aqui é 3 e aqui é 3. Notem que os três ângulos do triângulo maior com o triângulo menor são iguais. Agora, olhe para os lados. Esse lado aqui é o dobro desse. Esse lado é o dobro desse. E esse lado aqui é o dobro desse. Logo, esses dois triângulos são semelhantes porque os três ângulos têm a mesma medida e os seus lados são proporcionais, né? Só que quando observe aqui mais claramente, ó, aqui 65 graus, aqui 65 graus, aqui 75 graus, 75, 40, 40. Note que os ângulos dos dois triângulos são iguais. Agora, se você observar os lados, ó, esse lado aqui do triângulo maior é 4, aqui do menor é 2. Logo, se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. Aqui, ó, esse lado é 6 e esse lado aqui é 3. Quando eu dividir, dá 2. Esse ângulo aqui, ó, é 8 e esse aqui de baixo é 4. Quando eu dividir, dá 2. Note que todas as respostas dão 2. Logo, esses três triângulos eles também são semelhantes devido à razão de semelhança. Como essa divisão deu 2, essa deu 2 e essa deu 2, esse 2 aqui tem um nome. O nome dele é razão de semelhança, né? Temos aí dois cubos, um cubo maior e o cubo menor. O cubo maior e o cubo menor, né? E a semelhança não serve só para triângulos, serve também para outras figuras. Se você olhar também, aqui o cubo maior, esse lado aqui é 10, esse é 5, esse é 8, esse é 4, esse é 6 e esse é 3. Notem que também dobrou. Se dobrou, há uma proporção entre eles. Se existe essa proporção, essas duas figuras também são semelhantes. Certo? Só que nos triângulos semelhantes a gente tem os casos, que é os casos de semelhantes, os casos de semelhanças. Então a gente vai ver três casos que vocês viram na aula de ontem. O primeiro caso é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Note que o triângulo grande e o triângulo menor, ó, todos têm a mesma medida. Dois riscos, três riscos, um risco e um risco. Então, quando os triângulos têm as mesmas medidas, os ângulos têm a mesma medida, é porque o caso é ângulo, ângulo. Veja isso aqui, ó. 65, 65, 75, 75, 40, 40. Os três ângulos dos dois triângulos são iguais. Nesse caso, refere-se ao ângulo, ângulo, ângulo. O outro caso de semelhança é o lado, ângulo, lado.
Note que, ó, lado, ângulo, lado. São dois lados proporcionais e um ângulo. Esse ângulo é um risco. Esse ângulo é um risco. E se você observar, esse lado é 15. Então, se eu fazer 15 dividido por 5, dá 3. E se eu fizer 12 dividido por 4, vai dar 3. Logo, a razão de semelhança aqui é 3. Nesse caso também os triângulos são semelhantes devido aos dois lados e ao ângulo, que é o caso lado, ângulo, lado. O último é o caso lado, lado, lado. Se você observar, dentro dos triângulos não tem nenhum ângulo, porque não me interessa. Mas o que interessa são os lados. Então, se eu pegar esse lado aqui, ó, 26, e dividir por esse 13, vai dar 2. Se eu pegar esse lado 30 e dividir por esse 15, vai dar 2. Se eu pegar esse ângulo, esse lado 28 e dividir por esse 14, vai dar 2. Como a razão de proporção é 2, então esses dois triângulos são semelhantes devido aos seus lados. Então é a condição lado, lado, lado. Né? Temos aqui um exemplo. Ó. Temos aqui triângulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais deles é ângulo, 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 lado, lado, lado e lado, ângulo, lado? Se você observar, esse triângulo aqui, ó, o triângulo 1 e o triângulo 4, eles têm o mesmo ângulo, ó, 70, 70, 50, 50, 60, 60. Então, os triângulos 1 e 4 é ângulo, ângulo, ângulo. Os triângulos 5 e 6, os triângulos 3 e 5, ó, se você observar, 4 é o dobro de 2, 9 é o dobro de 4,5 e 5 é o dobro de 2,5. Então, os triângulos 3 e 5 refere-se ao caso lado, lado, lado. Logo, os triângulos 2 e 6 refere-se ao caso lado, ângulo, lado. Observe, ó, um ângulo 80, um ângulo 80. 10 é o dobro de 5 e 8 é o dobro de 4. Ok? Espero que tenham entendido a nossa aula sobre semelhança de triângulos. Tchau, tchau, tchau e até a próxima.